eu publico, tá bem? Então... Publicar no YouTube do senhor? eu publico, peço para publicar e deixo o link para que as pessoas que não assistiram, né, Perfeito, elas muito possam obrigado. assistir. Depois eu vou falar com gostaria de saber, da área de negócios, né, se você já tem representantes do primeiro semestre, né, e o que é isso, né? Mesmo não sendo da área de negócio, é muito importante que vocês, apesar de estarem num segundo semestre, deslocados para o segundo semestre, é muito importante que vocês tenham né, dentre os estudantes de primeiro semestre, que vocês tenham a sua representação, né, que vocês tenham um representante e um vice. É muito importante. E aí, eu vou deixar o meu e-mail aqui, né, para vocês mandarem, mas eu vou pedir para vocês identificarem qual curso vocês pertencem, tá bem? Para eu poder depois passar os cs.edu.br, passar para os coordenadores os seus respectivos e-mails, né? Então, eu passei para vocês o meu e-mail da cs.edu.br, que aí, sim, faço internamente na instituição, dentro das suas salas, elejam os seus representantes para que nós possamos entrar em contato com vocês, principalmente porque há algumas comunicações que nós ainda vamos fazer por meio dos representantes. E os representantes, né, vocês sabem que eles têm um benefício das atividades complementares. De forma geral, é um prazer ter vocês aqui, independente de ser coordenador ou não do curso de vocês. Na verdade, estou ligado à área de negócio, como disse, mas a razão do bate-papo aqui é uma forma bem descontraída de comentar com vocês a respeito da plataforma AVA e também das outras ferramentas, como eu disse a vocês. Tá bem? Então, eu vou trazer para vocês a plataforma AVA, né? Então, a plataforma AVA é a nossa plataforma de conteúdo, né? Então, eu vou compartilhar com vocês a minha tela e aí vocês me dizem se vocês estão vendo a minha tela compartilhada. Quando vocês virem, vocês me avisem. Aqui eu vou entrar. Eu vou entrar numa disciplina qualquer, porque elas têm a mesma estrutura, tá ok? Então, vocês veem vocês veem a minha tela agora? Sim, tá disponível. Então, eu não vejo que vocês estão escrevendo no chat, né? Então, a qualquer momento que vocês tiverem alguma dúvida, o que vocês fazem, eu abro alguns momentos ao final de cada tópico. Então, nesse momento, eu falarei sobre sobre a plataforma AVA. Essa é uma disciplina que eu ministro, né? E depois, aí vocês comentam algumas dúvidas, eu vou tomando nota e aí eu tiro um tempinho até antes de fecharmos a reunião para tirar essas dúvidas. As dúvidas que vocês tiverem que eu não conseguir resolvê-las, aí nós dirigimos a própria direção ao coordenador para que ele nos ajude, tá bem? Essa é a plataforma AVA, né? A plataforma AVA, ela tem, aqui nós chamamos de unidade de aprendizagem. Então, quando vocês entrarem, vocês vão ter acesso à estrutura que deve ter sido carregada. Então, essa estrutura, ela traz 3 unidades de aprendizagem, né? Aqui é uma avaliação, essa avaliação ocorre no final de setembro, começo de outubro, depois mais 3 unidades de aprendizagem, depois uma outra avaliação. SB é substitutivo e aqui é o acesso à biblioteca. E neste caso aqui, esse ícone eu particularizei para trazer os meus conteúdos adicionais, né? Então, comentando um pouquinho, esse Seja Bem-vindo, na verdade, nada mais é do que uma apresentação do próprio professor, onde ele vai colocar o plano de aprendizagem. O plano de aprendizagem é como se fosse a rota, né? A rota, o caminho que vai ser percorrido durante esse semestre de vocês. Cada disciplina traz aqui o plano de aprendizagem e o que ela significa em termos de qual a contribuição que ela dá em termos
da disciplina no curso e da disciplina na área de atuação de vocês, né? Então, ela situa a disciplina como sendo um componente curricular e qual a contribuição desse componente curricular no exercício da profissão de vocês e também dentro do curso. E aí, eu coloquei aqui o link da minha aula, que ocorre toda semana, semanalmente, e aqui a lista de presença. Então, aqui, na verdade, um primeiro contato com vocês e com a disciplina em si. Cada unidade de aprendizagem, vocês terão aqui o quê? Também, qual o objetivo daquela unidade de aprendizagem, né? Então, esses são os objetivos. Material de estudo, aí vocês têm aqui um link, né? Se não tiver ainda, porque ela está sendo carregada. Esse link remete ao quê? Remete a uma outra plataforma de conteúdos que vai trazer a abordagem, né? Aqui eu vou abri-la para que vocês vejam, né? Se vocês ainda não tiverem essa estrutura totalmente carregada, porque nós estamos em processo de carga, tá bem? Então, aqui tem a apresentação desta unidade de aprendizagem, né? E aqui vocês têm um desafio. O que é um desafio? Antes de vocês entrarem na disciplina, a disciplina, né, esse conteúdo, ele coloca vocês diante de um cenário. O que é esse cenário? É uma situação das quais vocês, lendo, entendendo o que está acontecendo aqui, vocês vão fazer o quê? Ele faz um questionamento também. Então, esse desafio é para que vocês, sim, eu tenho um objetivo a cumprir, que é com o conteúdo da unidade de aprendizagem. Então, aqui, o professor não, esse conteúdo remete vocês para uma situação que vão fazer vocês pensarem. E aí existe um questionamento aqui da qual ele pede uma resposta para vocês, né? Cada professor vai trazer uma relação diferente. Eu só estou passando com vocês aqui como funciona a plataforma. Neste caso, a plataforma de conteúdo da qual vocês executarão as unidades de aprendizagem. Infográfico ainda, né? Continua tendo informações, né, de uma outra forma, exibindo de uma outra forma a vocês, dos conteúdos que serão abordados nessa unidade. Aqui, conteúdo do livro, ele remete à parte teórica, a teoria que fundamenta essa unidade de aprendizagem. Então, quando vocês clicarem, vocês terão o conteúdo, né? Então, esse é o conteúdo que vai ser trabalhado naquela unidade com o aluno, né? Deixa eu voltar aqui. Fechando, aqui nós temos a dica do professor, que pode ser alguns outros vídeos, né? Pode ser 1, 2 ou 3 vídeos. São curtinhos, são pequenos, né? Exercícios são perguntas diretas a vocês sobre o que vocês acabaram de ver, os conteúdos que vocês acabaram de ver. E na prática é uma outra situação da qual pede que vocês também reflitam e pensem, né, a respeito da situação. Então, esse é o conteúdo de cada unidade de aprendizagem. Eu estou passando assim de uma forma geral para poder dar tempo de abordar todos os temas, tá bem? Então, esses conteúdos, os professores cada um dos professores que vocês terão, conduzirão vocês da maneira como deve ser cumprida a disciplina para este professor. Então, em termos gerais, são todos os conteúdos que nós temos, tá bem? Para cada unidade de aprendizagem, que nós estávamos falando dessa unidade em particular, eu fui até o conteúdo, né? Então, todas as unidades vão ter, sim, vão ter o quê? Material de estudo, da onde ele remete para aquela plataforma de conteúdos que eu acabei de abrir aqui para vocês, para que vocês sigam. O professor orientará, cada professor orientará quais desses conteúdos, né, ele vai pedir a vocês. Mas, de forma geral, todas as unidades que vocês tiverem terão um conteúdo como este que eu acabo de mostrar para vocês. Então, aqui falamos do material de estudo. Aulas gravadas são as aulas que o professor, né, ele vai executar com vocês em sala de aula, né? Então, sendo na parte da manhã, sendo matutino, ou seja, noturno, o professor executa com vocês a aula, ele vai deixar aqui o link da aula gravada, né?
Então, os professores, em seus horários de aula, executarão a aula, desenvolverão o conteúdo, farão todo o desenvolvimento das aulas e depois publicarão aqui o link das aulas. Logo, logo, esse link estará vinculado também, poderá estar vinculado também a uma outra, ao Office 365. Na prática, como disse a vocês, né, em função da exercitação que o professor tiver aqui, ele pode pedir para vocês, sim, postarem, por exemplo, a exercitação, né, o resultado, a consideração de vocês com o tema na prática. Saiba mais são conteúdos que também estão aqui, né? Saiba mais eu quero me aprofundar sobre, neste caso, sobre projeto. Então, tem uma série de conteúdos que vão permitir ampliar os meus conhecimentos a respeito do assunto que está sendo abordado, né? Então, todos esses conteúdos, cada unidade de aprendizagem, possui esses conteúdos. E neste caso, no meu caso específico, né, eu ainda coloco materiais complementares, vinculados a cada unidade de aprendizagem, tá? Então, cada professor tem uma dinâmica, mas a plataforma a AVA, ela tem sempre uma mesma estrutura, seja nas aulas, seja, assim, nós estamos falando das aulas presenciais, porque vocês também têm aulas EADs. Aulas EADs, logicamente, que tem uma pequena diferença, porque o professor está desconectado, ele não tem aulas gravadas, ele vai deixar sem vídeos, né, já gerados, mas ele não executará essas aulas com vocês, presencialmente, como as aulas presenciais têm. Mas as aulas em EAD, elas têm essa pequena diferença da desconexão, né? Eu estou desconectado do professor, mas as aulas continuam tendo a mesma estrutura em termos de conteúdo, tá ok? Então, aqui eu passei para vocês sobre uma unidade de aprendizagem que ela tem o quê? Ela tem uma característica que vai se repetir por cada unidade de aprendizagem, seja ela segunda, terceira, quarta, quinta e sexta. Essas 3 unidades de aprendizagem, aqui nós temos uma medida, né? Essa medida é um processo avaliativo que ocorre, que nós chamamos de P1, que tem peso de 0 a 10, né? Na verdade, o professor também dirá para vocês como compor, né, essa nota de 0 a 10. A avaliação aqui, a nota P1, ela tem peso de 0 a 10, mas a avaliação de conteúdo normalmente tem peso 7, e algum exercício que o professor tenha dado aqui, ou um conjunto de exercícios que ele tenha dado nessas unidades, garantirão os 3 outros pontos, até 3 outros pontos. Então, cada professor tem uma dinâmica. Então, no meu caso, eu dou um único exercício, que é um projetinho aqui, né? E peço para que ele seja entregue ao final da terceira unidade de aprendizagem, valendo até 3 pontos. A avaliação de conteúdo vale 7 pontos, essa é P1. Somando a nota do primeiro bimestre, nós temos de 0 a 10. E o mesmo vai acontecer com as unidades 4, 5 e 6, né? Também vão seguir com os conteúdos necessários para atingir, né, os objetivos da disciplina dentro do curso de vocês, e também vai ter o quê? Vai ter uma medida P1 e P2, né? Então, P1 e P2 somadas, né? E um outro comentário, vocês que estão no primeiro bimestre, e todos têm, né? Nós teremos uma avaliação que ela é chamada multidisciplinar, né? Essa avaliação multidisciplinar é uma avaliação que vale até 2 pontos. Então, eu tenho P1 e P2. A multidisciplinar vai pegar todos os conteúdos do semestre, presenciais ou à distância, online, e vai trazer uma única avaliação. E essa avaliação vale até 2 pontos. Então, como que eu componho a média final de vocês? A média final é composta P1, de 0 a 10, mais P2, de 0 a 10, mais substitutiva, de 0 a 2, dividido por 2. Então, eu tenho, suponhamos que eu tirei nota máxima em todas as provas. Aqui, P1 eu tenho 10, P2, né? Menção P2 eu tenho 10, mais a multidisciplinar eu tenho 2, eu tenho 10 com 10, 20 com 2, 22. Dividido por 2,
vão dar 11, só que a nota máxima de vocês é 10. A multidisciplinar, ela não participa da divisão, ela só soma. Eu tenho nota P1, nota P2, mais multi dividido por 2. A multi não é obrigatória. Se você não fizer, não tem problema. Mas a nota que você tiver nessa avaliação multidisciplinar, ela será, vamos supor que eu tenha tirado de 0 a 2, eu tenha tirado 1, em todas as disciplinas eu vou ter sim, mais um ponto para ser somado pela composição da média final. P1 mais P2 mais multi dividido por 2. E aí, né, P1 mais P2 mais multi dividido por 2, se for maior ou igual a 6, vocês estão aprovados. Se a média final, somadas P1, P2 mais multi, dividido por 2, ficar menor, né, do que 6, vocês ainda podem fazer uma avaliação substitutiva. A substitutiva, ela pode, vocês podem fazê-la, né, mesmo sem não tendo conseguido a média final. Vocês podem fazer para melhorar a nota de vocês. Então, vamos supor que eu tenha tirado na P1 4, e na P2 eu tirei 5, e na multi eu tirei 1. Então, 4 mais 5, 9, mais 1, 10. Né? 10. 10 dividido por 2 dá 5. 5 eu não consegui média para deixar essa disciplina ok. Se eu não conseguir média, eu posso fazer a sub. A sub substitui a menor nota. Então, primeira nota foi 4, segunda nota foi 5. Então, se eu tirei 6 na substitutiva, a menor nota foi a 4. Então, esse meu 6 da sub substitui a P1. Então, eu fico agora, né? 6 mais 5 vão dar 11. Mais 1 da multi, 12. Dividido por 2 dá 6. Portanto, eu passei, por essa disciplina, eu fui suficiente. Eu não preciso estar em independência. Pessoal, a nota final é 6. 5,7 não é 6. 5,8 não é 6. Então, assim, a nota final, média final para aprovação é 6. 5,75 não há arredondamento automático. Não existe arredondamento automático aqui. Então, percebam que vocês têm P1 mais P2 de 0 a 10, 0 a 10, mais a multi de 0 a 2 para dividir por 2, né? Por 2. Vocês têm 22 pontos, né, no total, que divididos por 2 me dão uma média 11, que no máximo pode ser 10, né? Para que vocês sejam aprovados. Né? Então, a multi só soma, né? E aqui, vamos supor, supor que eu tenha, primeiro, né? Deixa eu comentar com vocês. Alguma dúvida aqui a respeito da plataforma? Professor, sobre a plataforma, queria perguntar quando vai estar disponível as regras das atividades complementares. Fica tranquilo, eu vou falar sobre atividades complementares também, tá? Obrigado. Então, por enquanto, para mim, tá ok. Tá bem, tá ótimo. Uma outra consideração é a seguinte, pessoal. Vocês, durante o curso de vocês podem ficar, eu posso não ser suficiente em até 4 disciplinas. Se eu ficar e aí eu carrego o que nós chamamos de dependência, né? Se eu ficar na quinta, eu paro o curso só para cursar as dependências. Então, cuidado, né? Administrem as dependências de vocês. 5 disciplinas que eu fiquei, 4 disciplinas que eu fiquei sem média durante o meu período, né, acadêmico, o período acadêmico que pode ser bacharelados, são para administração, ciências contábeis e ciências, e pedagogia também, são 8 semestres, direito são 10 semestres, e tecnólogos são 4 semestres, ADS são 6 semestres. Então, eu posso carregar
sem interromper o curso, até 4 dependências, tá? Então, essa é a questão. A 5ª dependência interrompe o meu curso normal para eu cursar só as dependências. E aí eu necessariamente interrompo a minha progressão para cursar as dependências, e aí sim eu volto, depois de cursadas as dependências, eu volto a, ao meu ritmo normal, volto ao meu curso. Só que aí eu fico deslocado da turma com a qual eu entrei no primeiro momento, né? Então, só comentando aqui, os professores, né? Eles estão executando as aulas remotas, eles lançarão para vocês, né? Algumas idas presenciais à faculdade, das quais vocês não são, né? Vocês podem ainda, neste momento, né? Podem ainda não estarem juntos, mas é bem interessante que quando eles lançarem as aulas práticas, que vocês sigam até a faculdade, até mesmo para compartilhar os ambientes. Toda a questão de higiene, saúde e segurança estará preservada, né? Mesmo porque a faculdade não está na sua capacidade máxima, estará com algo em torno de 30% da sua capacidade, algo em torno de umas 9, assim, por noite, né? Por noite ela terá algo em torno de umas 9 salas de aula contendo alunos. Então, estão preservadas aí as normas até então propostas pelos Ministérios da Educação e Saúde, que ainda norteiam essa questão da contingência com a qual nós estamos, que é pelo Covid-19. Então, existirão alguns eventos presenciais, façam uso da instituição, né? Sigam lá para que vocês tenham essas aulas práticas com os professores daquela noite proposta. Aqui eu falo para vocês sobre a plataforma AVA, né? As atribuições, as menções, as notas finais, as médias finais que vocês têm, ela será lançada no boletim de vocês. Acompanhem regularmente o boletim de vocês, né? Para saber se as notas estão ok, se todas as disciplinas estão com as médias lançadas pelos seus professores de forma correta, bem como as faltas, né? Se as faltas também foram lançadas corretamente para vocês, tá? Alguma outra dúvida, alguma outra questão aqui sobre plataforma AVA? Quem levantou a mão pode perguntar, sem problema algum. A Isabela me parece que tinha. Isabela, você quer perguntar algo? Tem alguma previsão sobre o retorno das aulas presenciais? Isabela, você quer perguntar algo? O Luan também me parece que levantou a mão. Podem perguntar, é só abrirem os seus microfones e falarem, tá? Você me escuta? Sim, escuto. Sim, a minha dúvida é, por exemplo, se chegar no dia de um determinado curso e ainda não tiver disponível a aula ou as atividades, vai até mais tarde estar disponível ou espera? Como Então, que faz o faz? seguinte. Se vocês ainda não têm, nós estamos carregando, assim, existe a área de tecnologia e informática, né? Tecnologia da informação, que está carregando todos os conteúdos, tá bem? Então, essa semana eu acredito que finalizemos com a carga dos conteúdos. E detalhe, né? A plataforma AVA, ela pode ter e terá alguns exercícios, poderá ter alguns exercícios que podem ter vencimento, né? Então, se ela ainda não foi carregada com os conteúdos, não está disponível, eu recomendaria vocês abrirem até o final da semana, deem um prazo. Se até o final da semana não estiver carregada, abram um chamado na central de atendimento ao aluno e comentem o que está acontecendo com vocês. O chamado é uma forma de vocês registrarem o que está acontecendo para que rapidamente ele seja o quê? Ele seja enviado à área correspondente para que seja verificado o que está acontecendo com vocês, ok? Então, o chamado, ele enfileira, ele coloca vocês dentro do cenário e alguém em algum momento estará atento a esse chamado e verificará o que está ocorrendo. Então, detalhe o que está ocorrendo com vocês, seja o problema que vocês tiverem, né? Registrem nesse chamado e, sim, ele tem um tempo de atendimento e aí sim. Se, por exemplo, se algo ocorrer que a plataforma não está carregada
e teve alguma atividade, leve essa situação ao conhecimento do professor, tá ok? E aí, negocie com o teu professor essas questões que são pontuais. Mas, até onde sei, a carga da plataforma, ela ocorrerá, sim, até essa semana ainda estão sendo carregados, creio que logo, logo teremos todos os conteúdos carregados. Tá ok? Respondi a sua pergunta, Luan? Sim, sim, respondeu. Então, plataforma AVA, ok? Um outro... Professor, Sim. eu queria perguntar referente ao chamado, porque tem um chamado que eu abri já faz umas 2 semanas, eu não fui respondida ainda. O que está, só para eu entender, o que está acontecendo com você? Referente à carga da plataforma? O que aconteceu? Então, não, é que eu abri um chamado para requerer um projeto que tem lá de psicopedagoga, né? Uhum. Aí eu queria mais informações e tal, eu abri esse chamado, só que eu não obtive resposta ainda. Tá bem. Depois, assim, eu vou pedir um favor. Formem a representação de sala em seus respectivos primeiros semestres e, então, façam isso. Primeiro ponto. Concentrem então, diga assim, vamos supor, primeiro de pedagogia, né? Noturno ou matutino. Então, tem um representante, legitime esse representante e aí peçam para ele pegar com a sala toda a situação, problema que vocês tiverem, toda ocorrência que você tiver. Então, centralize no representante de sala, dizendo, olha, eu tenho um chamado aberto, chamada XPTO. Peça para ele trazer esse e-mail e aí ele trazer a composição no e-mail, todos os problemas que ele tem e levemos todos esses problemas de uma única vez ao quê? À instituição. Porque aí nós vamos entregar um pacote, ok? Então, peça sim para que o representante participe, eleja um representante, façam rapidamente esse repasse, verifiquem quais são os problemas, as incidências que vocês têm na sala de vocês, enfileirem, né, coloquem no e-mail todos os chamados e dirijam a coordenação, tá bem? Isso é bem rápido de vocês fazerem, e aí nós vamos ter, os coordenadores terão muito rapidamente o quê? Um cenário do que está acontecendo com aquela sala. E aí, sim, se por alguma razão ainda não foi atendido o chamado, é uma questão de prioridades, eles fazem esse arranjo e respondem a você, tá bem? Professor, ok, obrigada. Tenho uma dúvida, porque o primeiro semestre de pedagogia está junto com o segundo semestre também. Sem E aí a problema. gente precisa, então, eleger esse representante do primeiro semestre, mesmo estando junto com o segundo? É muito importante que vocês façam isso sim, porque vocês podem ter, apesar de vocês estarem juntos, eu recomendaria vocês terem um representante do primeiro semestre sim, porque alguns assuntos podem ser muito peculiares no caso de negócios, né? Na área de negócios, tem alguns assuntos que vão ser particularizados para os alunos de primeiro semestre. Por exemplo, eu precisava do e-mail de vocês para poder chamá-los para esse bate-papo. Eu não tinha a representação, mas eu tinha que chamá-los todos. Então, eu peguei e-mail de todos os estudantes de primeiro semestre. Mas algumas comunicações podem ser pontuais com o representante de primeiro semestre. Então, que não o segundo semestre, por ele já estar na instituição há mais tempo, pode não ter a velocidade que vocês terão sendo do primeiro. Eu pediria para que vocês, sim, tivessem seu representante de primeiro semestre destacados, tá? Para nós nos comunicarmos mais pontualmente com vocês. Tá bem? Eu falo isso em nome da coordenação de negócios, porque sim, temos algumas práticas que, mesmo o aluno estando cursando o segundo semestre, nós vamos nos comunicar com os alunos de primeiro, tá? Ok? Eu vou falar com vocês um outro conteúdo de atividades complementares, tá? Atividades complementares, elas são
em função do curso, vocês têm que verificar quantas horas vocês têm que cumprir, né? Então, existe um regulamento para atividades complementares, né? Atividades complementares neste caso, elas são executadas fora da situação de sala de aula, né? Elas são extra sala de aula, são componentes que podem ser componentes ainda de cunho acadêmico, científico ou atividades socioculturais, né? E comunitárias. Então, existe uma relação de o que pode ser feito para atingir esse número de horas complementares por semestre. Todo semestre há uma carga de atividades complementares, que podem se variar de 40, 30, 50 horas, mas aí este que é o regulamento institucional diz a vocês, né, ele estará disponível na plataforma, aqui é uma pequena correção, né, com relação a esse componente, ele terá atividade, né, atividade que pode ser executada, o quanto representa em horas, né, aqui é um curso ofertado pela própria instituição, um curso que pode ajudá-los, né, na sua formação específica dentro do seu curso, aqui é a quantidade de horas que representa essa atividade no cômputo geral das atividades complementares, quantas atividades dessa vocês podem executar e como que vocês comprovam, né? Então, né, aqui nós temos a atividade em si, quantas horas elas valem em termos do cômputo geral da entrega que vocês têm que fazer semestralmente, quantas delas vocês podem executar e de que forma nós temos que comprová-las. No total, eu tenho que cumprir 40 horas. Eu tenho núcleo 1 e núcleo 2. Então, eu tenho que ter de ambos os núcleos, né? Então eu tenho que ter de ambos os núcleos. Vamos supor que eu tenha feito uma visita técnica conduzida por um professor. Então, o que acontece? Tendo feito essa visita técnica, vale quanto? 10 horas, né? Eu só posso executar uma por semestre. E aí, para entregá-la, eu tenho que fazer uma resenha de, no mínimo, 20 linhas, com fotos e a validação do professor que me acompanhou. Então, normalmente, as instruções estão todas aqui, né? Aqui existe a descrição da atividade e o seu coordenador pode também instruí-los, né, a respeito de, sim, disponível, esse material estará disponível, já está disponível no site da instituição. Aqui o que eu demonstro para vocês sofreu uma pequena alteração, mas em termos gerais, esse documento já está disponível com todas essas possibilidades. Vocês sugeriria, né, que vocês já tivessem acesso a esse material e fossem executando atividades complementares sem a correria, né? Sem correria por quê? É algo que é devido à entrega final somente em novembro. Mas é muito importante que vocês venham sem pressa, né, desenvolvendo algumas atividades complementares até o cômputo da quantidade necessária de entrega. Se for 40 horas, vocês não podem entregar 39 horas. Eu posso entregar 45 horas, 60 horas, nunca menos do que o que é exigido. Então, venham cumprindo as atividades, e aqui existe uma série de possibilidades, cada item desse é uma possibilidade, né? Alguns são muito pertinentes a algum fato que ocorre dentro do curso de vocês. Eu comentei sobre representação de classe, né? E é um item que está aqui, ó. Representação de classe, sendo representante de classe, vocês podem ter, né, até 20 horas no semestre abonadas, né, computadas. Quem vai avalizar essas atividades complementares é o próprio professor, ok? Então, pessoal, na área de negócios, especificamente a área de negócios, o nosso coordenador é o professor Ricardo Portioli. O professor Ricardo Portioli, ele está em plantão presencialmente todas as quartas-feiras. Se vocês tiverem necessidade de falar com ele, né, quem são os cursos da área de negócios? São administração, ciências contábeis, tecnólogos de gestão comercial, tecnólogos de
gestão comercial, marketing, finanças, recursos humanos e logística. Tá? Então, se vocês necessitarem falar com o coordenador de vocês, caso Ricardo Joli, e quiserem ajudar, ele está de plantão todas as quartas-feiras na instituição. O formulário de entrega são 2. Né? Então, aqui vocês veem o formulário de entrega. Quando há uma resenha o que é? Né? É uma observação que vocês vão fazer a respeito daquela atividade que vocês verificaram. Por exemplo, a visita supervisionada pede uma resenha de 20 linhas. Então, vocês vão lá fazer uma narrativa aqui, crítica, do que foi que vocês observaram, né? Por exemplo, naquela visita. Então, vocês vão fazer, sim, uma resenha do que for observado. E essa resenha, vocês vão pegar juntamente com as fotos, anexá-las todas, compor, né, um bloquinho de informações. Aqui vocês vão digitalizar as fotos também, né, no caso da resenha crítica, mais as fotos, né, eu tenho que me basear na comprovação de entrega. Aqui, como ele pede fotos, então o que é que eu vou entregar? Eu vou entregar este documento com a resenha feita, algumas fotos digitalizadas, e aí, quanto vale? Essa atividade vale 10 horas. Ok. E o que mais que eu vou entregar? Né? Então, veja, esse documento é a narrativa é o inventário de todas as entregas. Então, eu vou descrever aqui cada um dos itens que eu vou entregar e a composição das horas. Então, aqui terá, por exemplo, no dia 30 de agosto, eu fiz, por exemplo, uma visita supervisionada. E aqui eu tenho os comprovantes, foram anexados. Quais foram os comprovantes? Foi a resenha mais as fotos, valem 10 horas, ok. Eu assisti a uma peça teatral. Ok, essa peça teatral foi no sábado, né? No sábado de setembro, descrevo aqui, o comprovante foi anexado, que foi a resenha, quantas horas valem, né? Ok, então aqui eu venho descrevendo todas as entregas que eu faço para compor as 40 ou a quantidade de horas exigidas para essa atividade. Então aqui é um inventário, essa folha é única, né? Eu vou descrever todas as atividades que eu estou entregando para, antes disso, né? Vou compor todas essas atividades para antes, né? Esse documento antes de postá-lo na plataforma, que logo estará aberto também para que vocês postem. Para cada comprovação, cada atividade pede a sua comprovação. Então, fiquem atentos às comprovações, façam as comprovações devidas, anexem os documentos, digitalizem todos, né? Porque logo vocês terão lá na plataforma AVA uma outra disciplina, né? Chamada atividades complementares, tá? Aqui eu tenho startup, mas existirá para vocês um componente aqui chamado atividades complementares, das quais vocês vão clicar e entregar. Preste atenção nas datas, né? As atividades, elas têm datas de entrega. No caso de atividades complementares, essa data está para novembro. Mas preste atenção para que vocês, e está no calendário também da instituição, né? Então, preste atenção para que vocês cumpram as datas e venham cumprindo as atividades complementares no tempo, né? Então, esse documento de atividades complementares, ele também estará no site da instituição, e aí seria interessante você já tê-lo, né? Os coordenadores também podem dirigi-los. Aqui, como disse a vocês, tem um pequeno ajuste no núcleo 1, mas estará disponível para que vocês saibam o que é, né? Primeiro tem toda a descrição do componente curricular do que é, né? Mas aqui tem a relação das atividades, os seus respectivos pesos, a quantidade máxima e a comprovação, né? O item comprobatório, né? Para que vocês possam... E aqui tem, nesse mesmo documento, tem, sim, como preencher os documentos, seja o de inventário, seja o de resenha, tá ok? Então, esse é o item atividades complementares. Alguma dúvida sobre atividades complementares? Professor, do curso de Direito, o senhor sabe o nome do coordenador?
Qual o seu curso? Do curso de Direito do 8º semestre? É o professor do O primeiro professor Thomas? de Direito? É o professor Thomas de Direito. Ah, perfeito, ótimo. Oi, boa noite. Boa noite. Então, eu procurei, igual você falou no site, para ver o manual das atividades, né? O meu curso também é Direito e eu não encontrei. Tá. Me passem, eu pego, me passem, vocês têm o meu e-mail aqui, eu passo para vocês o endereço de como localizá-los e se já está corrigido sim ou não. Porque, na verdade, como eu disse a vocês, tem uma pequena correção que eu creio que já fora feita e já deve estar disponível lá para vocês. Mas eu passo para vocês o endereço de onde está, tá bem? Tá bom, então. Obrigada. Atividades complementares, ok? Pois não. Pois não. Se a gente fizer mais de 40 horas no mesmo semestre, essas horas excedentes, elas vão ser contadas para o próximo semestre? Eu tenho que declarar depois? Ou não perde a validade? Não. Cada semestre é uma nova história, tá? Se você fez 45 horas, ok, né? Não há problema. Você não pode fazer menos. Mas você não tem o bônus e ele não abate do próximo semestre. Cada semestre é uma história diferente. Tá? Ok, obrigada. Por nada. Um outro componente curricular, alguma outra dúvida? Eu tenho, professor. Por favor, o senhor falou que vai passar o seu e-mail para orientar como encontrar esse documento das atividades complementares. Eu não estou vendo o e-mail, o senhor já passou, o senhor vai passar depois? Eu passei eu passei aqui, ó. Passo de novo, tá? Eu não estou conseguindo ver. Não, está no chat. Ah, no chat. Ah, Tá. Tá lá. Ah, certo. Ok? Tá, perfeito. Agora sim. Muito obrigada. Muito interessante. Já montem as suas representações de sala, porque aí toda a comunicação é disparada diretamente para elas e a representação atinge a todos vocês, tá bem? Então, a informação pode fluir mais rápido assim, tá? Posso ir para um outro componente? O outro componente, vocês já tiveram contato, é o projeto integrador. O projeto integrador também é um componente curricular, ele tem uma coordenação própria, né? Professora Silene, e ela já está em curso, né, com vocês, atuando, e já deve ter começado, ou se não começou, começará, atuando particularmente dentro do semestre com vocês com o projeto integrador. O projeto integrador, ele tende, né, a tendência é que ele traga todas as disciplinas do primeiro do semestre que vocês estão cursando nesse momento, e que faça uma discussão dessa disciplina através de um projeto, de uma situação, problema, né? Então, cada curso e cada semestre abordará um projeto integrador muito particularizado, tá bem? E aí vocês podem desenvolvê-los em grupo, o projeto integrador. Atividades complementares, não. Atividades complementares, vocês têm que desenvolvê-las individualmente. Atividades, o projeto integrador, não. Vocês podem fazer em grupos. E esses grupos terão a supervisão de um professor. Esse professor orientará, inclusive, sobre qual documento que vocês vão produzir, e os professores da disciplina de vocês, de dentro do semestre, também podem contribuir. Basta que vocês os acionem. Por quê? Dentro de cada curso semestre, existe um tema a ser discutido que que engloba as disciplinas que o projeto daquele semestre. Então, os professores daqueles semestres poderão ajudá-los a elucidar, a dirigir a criação que vocês vão fazer através do projeto integrador. E o orientador, o professor orientador, ele também estará atento sobre a redação que vocês fizerem e vai ter alguns encontros com vocês. E esses encontros é para dirimir também as dúvidas que vocês, porventura, tiverem, né? Então, ele também é um componente
o projeto integrador, ele é um componente curricular, ele é uma disciplina. O projeto integrador não tem substitutiva, assim como atividades complementares. Se vocês perderem a data, não entregarem atividades complementares, vocês ficam com uma pendência. Atividades complementares não reprovam, né? Então, eu tenho que cumpri-las até o final do meu curso, mas atividades complementares, elas não são dependências, elas são pendências. Eu posso acumular as atividades complementares todos os semestres, mas eu não colo grau se eu não entregar toda a carga de atividades complementares isoladamente. Então, se cada semestre pede 40 horas complementares, não adianta entregar ao final do 8º semestre 320 horas. A primeira coisa que você faz, você liga o 320 horas. Uma única Deixa eu atividade. fazer um cronograma hoje. Eu tenho eu tenho que fazer. 40 horas ou a quantidade de horas por semestre, né? Então, eu tenho que entregar 8 pacotinhos de 40 horas, né? Esse é um exemplo. Então, preste atenção, atividades complementares não gera dependência. O que geram dependência são as disciplinas, tá? As disciplinas ou online, né, à distância, ou presencial, ok? Então, esse é um outro componente, projetos integradores. Alguma dúvida sobre o projeto integradores? Não, professor, tudo certo. Muito obrigada. E agora, exceto todos os alunos, todos os estudantes que são dos cursos da área de negócios, que são sistemas de informação, análise e desenvolvimento de sistemas, ciências contábeis, administração e os tecnólogos todos, vocês todos têm um outro componente curricular, que é a Startup One, que, na verdade, é o núcleo de empreendedorismo, né? Esse núcleo de empreendedorismo também é um componente curricular, é uma disciplina que vocês farão, sim, vocês que estão no primeiro e estão junto com o segundo, vocês farão, sim, o projeto NEI, em grupos, né? Também, grupos de 5 a 7. Ele tem uma dinâmica um pouco diferenciada. Então, vocês terão, no segundo, no caso, né, vocês que estão no primeiro e que são da área de negócios, né, como um todo, vocês terão que um workshop. Esse workshop, ele será executado na semana, né? Então, vocês logo serão convidados. Por isso que eu preciso que vocês do primeiro semestre, que vocês me enviem o seu representante para que eu possa convidá-los. Já há um workshop que começa na próxima semana, das quais vocês precisam se inscrever. Então, por favor, agora eu falo diretamente a todos os cursos de Sistemas de Informação, Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Falo com Administração, Ciências Contábeis e todos os tecnólogos, Gestão Comercial, Marketing, Logística, Recursos Humanos e Gestão Financeira. Eu preciso convidá-los, né, para assistir ao workshop. Tem um procedimento apartado, mas eu preciso, ainda hoje, o mais tardar amanhã, que vocês me enviem. O quê? Me enviem quem são os representantes de cada um desses cursos. Professor, por favor, direito está incluído nesse workshop de startup? Não, direito e pedagogia, neste momento, não estão incluídos, tá? Tá ok? Somente os cursos da área de negócios. Tá certo, perfeito. Ok? Então, por favor, eu já passei o meu e-mail, eu passei o meu e-mail para que vocês façam a representação e eu preciso me comunicar com vocês. Isso é muito importante, porque os workshops, o mesmo workshop, ele vai ser executado durante a próxima semana inteira, né? A partir das 21 horas, né? 21 horas ele começa, termina 22h15, é um conteúdo necessário para vocês desenvolverem o trabalho, a essência do trabalho NEI. Então, veja, é muito importante que vocês
entre em contato comigo, me passem os seus e-mails, as suas representações, para que eu passe todo esse material e o procedimento que vocês vão executar, que é ingressar na plataforma, uma outra plataforma, vocês fazem lá um preenchimento de um cadastro, né? E esse cadastro vai lançá-los para uma plataforma de evento, e nessa plataforma de evento nós executamos os workshops. E aí tem as entregas também. As entregas de vocês, vocês vão ter, segundo semestre, vocês vão ter uma atividade chamada, né, Laboratórios de Consultoria. Então, bem interessante essa atividade, que vocês vão utilizar o conteúdo do próprio workshop, mas vocês vão desenvolver uma outra situação problema e entregá-las também em grupo, né? E a plataforma AVA, também vocês vão ver que existe na plataforma AVA uma disciplina lá chamada Startup para vocês. Essa disciplina Startup, quando eu falo de núcleo de empreendedorismo e inovação, é essa disciplina Startup. Ela, logo até o final da semana, estará carregada para vocês, com as respectivas atividades que vocês têm. O que eu preciso do e-mail de vocês é para que eu envie, né? Envie o quê? Envie toda a programação dos workshops que nós teremos na próxima aula, que é um Excel que já está preparado, que eu tenho que enviá-los a vocês. Enviando a vocês, vocês escolhem a melhor data para vocês fazerem o workshop de vocês, que pode ser qualquer uma das noites, geralmente a noite que vocês têm dedicada a EAD. Os workshops começam às 21 horas, terminam às 22h15, exceto uma noite, tem 2 workshops, que é a noite onde existem maior quantidade de alunos que estão cursando disciplinas EADs. Então, vocês podem ficar à vontade de escolher qualquer, porque o conteúdo, independente de quem seja o professor que execute, o conteúdo é exatamente o mesmo. Então, o NEI, ele tem uma abordagem, o NEI Startup One, tá? Ele tem uma abordagem de fazer uma conexão entre a universidade, né, e o mundo corporativo. Então, as disciplinas, os workshops que estão sendo dados aqui, as atividades lançadas, elas conectam vocês com o mundo corporativo, através da prática. Então, essa disciplina, ela é uma disciplina que ela vai levá-los a, sim, utilizar toda a bagagem de conhecimentos que vocês estão tendo aqui nos cursos e transferi-los e conectá-los com o mundo corporativo das empresas e das organizações e dos negócios, tá bem? Então, essa é a disciplina Startup One, o que nós aqui chamamos de NEI, que é a mesma coisa, Núcleo de Empreendedorismo e Inovação, né? Os workshops, eles estarão aqui. Os workshops, veja, logo vocês receberão, mas eu vou simplesmente comentar com vocês. A estrutura, deixa eu chamá-la aqui, a estrutura é um pouquinho diferente das disciplinas que vocês têm. Eu vou enviar para vocês, por isso que eu preciso do e-mail do representante de sala dos primeiros semestres, porque eu vou enviar, neste momento, um e-mail contendo toda a programação dos workshops que vocês farão. Mas na plataforma AVA, até o final da semana, estará carregado, né? Vocês terão carregado. Mas eu preciso, antes de que seja carregado, já entrar em contato com vocês. Por isso que eu preciso, muito rapidamente, do e-mail de vocês. Professor, esse workshop vai valer para o curso de Direito também ou não? Não, esse workshop, neste momento, o NEI, vocês do curso de Direito, não no primeiro semestre, mas em algum momento do curso de Direito, vocês se conectarão com o NEI, porque vocês farão atendimento demandados pelos alunos. Então, vamos supor, né? Vamos supor que os alunos vão ter um comportamento, vão ter uma necessidade. Essa necessidade é em atendimento ao negócio que temos no entorno da Lapa. A pessoa que demanda veio com a seguinte dúvida: eu tenho uma empresa informal e eu preciso legitimar a minha empresa. Então, quem melhor do que os alunos de Direito para dar essa orientação? Então, a equipe, os alunos que estiverem envolvidos nesse atendimento,
entrarão em contato com vocês de Direito para que vocês, do curso de Direito, façam a instrução, vocês façam esse atendimento a essa demanda. Então, em algum momento, que deve ser no sexto semestre, sexto e sétimo semestre, através do escritório modelo, vocês se conectarão com o NEI, mas nesse momento não precisa se preocupar, nem Direito, nem Pedagogia, tá bem? Tá bom, agora eu entendi, professor. Tá, obrigado. Lá na frente, sim, mas agora não, tá? Então, essa é a plataforma NEI, que ela é um pouquinho diferente, e aqui vocês receberão isso, e aqui vocês terão um documento, e aqui vocês têm o link de todos os workshops que serão executados, e é esse link que eu tenho que passar para vocês, representantes, esse mesmo link, que eu tenho que passar para vocês, que são os representantes de todos os primeiros semestres dos cursos ADM, CC, Sistemas de Informação, ADS e todos os tecnólogos. Eu preciso passar este conteúdo para vocês e as orientações. Aqui são todos os workshops que teremos 7 workshops. Essas são as datas, os horários disponíveis. Vocês escolhem um e fazem inscrição. E no dia, na noite e horário que vocês se inscreveram, vocês vão entrar através de um link, né, que vai ser dado a vocês, encaminhado ao e-mail de vocês. Vocês vão entrar numa outra plataforma, uma plataforma de conteúdo, onde o professor executará esse workshop para vocês, né? Ele é desconectado da plataforma AVA, e é por isso que eu preciso passar rapidamente isso para vocês, alunos, estudantes da área de negócios, tá ok? Essa é a disciplina NEI. Alguma dúvida, pessoal? Nenhuma, professor, tudo certo. Muito obrigada. O intuito de ter feito esse bate-papo é dar alguns esclarecimentos complementares a esses componentes curriculares, né? Por favor, né, volto a pedir, solicitar, encaminhe os representantes de sala do primeiro semestre, por favor, o quanto antes. E em das coordenações, né, eu aqui digo, estamos à disposição, eu represento a coordenação de negócios aqui, o professor Roberto Ricardo Portioli é o nosso coordenador, mas eu, aqui em nome dos coordenadores, nos colocamos à disposição de vocês, né? Sintam-se acolhidos e as dúvidas que vocês tiverem, remetam aos seus coordenadores, tá bem? Como saber que é um representante do curso? Camila, os representantes não foram formados ainda. Vocês precisam formar os representantes. Tomem alguns minutinhos em sala de aula do curso de vocês e elejam um representante, né? E essa pessoa, aproveitando o momento que vão ter de comunicação, de interatividade com o professor, aí você faz essa pequena... que neste momento, talvez por vocês não se conhecerem, vocês podem se candidatar, né? Como representantes, vocês vão ter, sim, a contrapartida disso em atividades complementares, o que é bem legal, mas vocês podem se destacar como representantes desde que vocês homologuem com toda a sala. E aí, sim, a representatividade é bem interessante porque você traz todos os estudantes da sala e você leva algumas informações a ele. É um canal muito rápido de representação, por isso que tem a benécia das atividades complementares, porque o coordenador da instituição pode entrar em contato com vocês e vocês, representantes, vocês vão levar essas informações a todos os alunos, tá bem? Então, formem o quanto antes isso, de preferência ainda hoje, tá bem? A representação... Boa noite. Boa noite. Professor? Sim. Licença, desculpa. Então, eu só consegui verificar o e-mail agora. Tiveram alguns alunos que... A gente tem um grupo formado no WhatsApp, né? Eles estavam falando que não conseguiram acessar pelo link, alguns tiveram alguns problemas de rede de internet,
Outros, assim como eu também, não verificaram a caixa de entrada do e-mail, só conseguiram entrar agora. E aí a nossa dúvida era se você estava gravando o conteúdo e se vai ser publicado em alguma área que a gente possa dar uma olhada depois. Sim, eu estou gravando, por isso que eu peço que os representantes depois se identifiquem como qual representante de qual curso semestre, qual curso, né? Porque eu gero, publico este conteúdo no YouTube e disponibilizo o link para vocês. Está sendo gravado. Tá bem? Professor, eu tenho uma dúvida. Hoje eu não entrei, tá? Ali no setor das atividades complementares do. Deixa eu colocar a câmera. Hoje eu não entrei no setor das atividades complementares ali no AVA, mas eu tenho uma dúvida que sempre que eu entro lá tá vazio. Isso ali é o momento que vai ser preenchido por nós ou vão ter informações ali? Esse documento vai ser disponibilizado ali? Sim, o documento está no site da instituição, mas ali também pode ser carregado as instruções a vocês, tá? E ali vão ter as tarefas que vocês têm que cumprir. Por exemplo, existirá alguma orientação dada pelo coordenador e também existirá uma tarefa da qual vocês vão postar as atividades complementares do semestre. Tá. Então, ela vai ser configurada em breve, tá bem? Tá, perfeito. Uma data de entrega só para novembro, eu acredito que ainda no mês de agosto ela seja configurada e depois disponibilizada para vocês. Perfeito. Mas agora, para acessar esse documento, agora em que setor do site que eu encontro? Então, eu tenho que ter certeza de que esse documento já foi corrigido. Então, Tá. eu quero certificar de que ele foi corrigido em 2 itens, e tendo sido corrigido, eu passo para vocês, através do representante de sala, qual é o link onde ele está. Perfeito, perfeito. Muito obrigada. Por nada. Alguma outra dúvida, pessoal? Então, era bem rápido, né? Esse bate-papo era apenas de 1 hora. Eu gostaria de agradecer a todos. Eu sei que todos agora devem ter as suas atividades junto às suas aulas com seus professores, né? Qualquer dúvida que vocês tenham, logicamente nós podemos marcar uma nova sessão dessas para tirar dúvidas pontuais. Sintam-se acolhidos, né? Estamos aqui para melhor atendê-los, logicamente, né? Então, em nome das coordenações todas, eu agradeço, né, a todos vocês e desejo a vocês uma boa aula, tá bem? E uma boa noite. Professor, Sim. essa aula ela vai ser disponibilizada em algum canal? Sim, eu vou gravá-la, né? E vou disponibilizá-la no próprio YouTube, desde que eu tenha os e-mails dos representantes de sala, eu posso mandar o link, tá bem? Tudo bem, então. Licença, professor. Alô? Oi? Pois não. A minha dúvida então, eu entro agora no meu e-mail e eu mando para você o nome de quem seria o representante e o e-mail dessa pessoa, é isso? Na verdade, o representante, ele deve ser estabelecido na sala e aí sim pode mandar o e-mail dele, identificando o curso a qual ele representa. E ok. E depois eu faço o fechamento disso e algumas comunicações eu passo aos respectivos coordenadores e aquelas comunicações que eu for fazer, eu mesmo comunico com vocês. Ok? Tá certo, professor. Tá, muito ok, obrigado. obrigado. Excelentes explicações. Muito obrigado a vocês, uma boa noite a todos, tá bem? Boa noite. Vou encerrar a reunião, tá? Até logo, então.